O que seria mais uma corrida marcante em uma carreira marcada por velocidades de tirar o fôlego e uma pilotagem destemida, tornou-se um dia sombrio que mudou para sempre o rumo da Fórmula 1. Hoje, vamos mergulhar nos trágicos acontecimentos do Grande Prêmio de San Marino de 1994 e nos últimos minutos aterrorizantes de um dos maiores pilotos da história do automobilismo e da Fórmula 1. Ayrton Senna era um maestro das pistas, cuja vida no automobilismo era tão envolvente quanto heróica. Piloto, inovador, estrategista, Senna era para muitos fãs da Fórmula 1 o que Picasso e Michelangelo foram para a arte. Seu compromisso em ultrapassar os limites do que parecia possível definiu sua carreira e inspirou legiões de fãs e colegas pilotos. Com vários campeonatos mundiais e inúmeras vitórias, ele estava no caminho para remodelar a Fórmula 1 com sua visão e talento incomparável. Até que, em um dia fatídico em Imola, uma jornada que mostraria o auge de sua habilidade virou um relato assustador de como tudo pode dar errado rapidamente nas pistas. Junte-se a nós enquanto exploramos a vida de uma lenda de 34 anos, cujo próximo grande desafio era consolidar ainda mais seu status como talvez o maior de todos os tempos. Se tivesse sucesso, ele continuaria dominando o esporte que amava, mas o destino tinha outros planos. Se, como eu, seu conhecimento de Fórmula 1 se resume ao noticiário, esportes e redes sociais, você pode pensar: Ayrton Senna veio do molde típico dos prodígios das corridas, de origens privilegiadas, nascido em uma família de elite do automobilismo, preparado desde cedo para dominar as pistas. Mas isso está longe da verdade. Apesar de Ayrton ter tido uma infância confortável, sua entrada nas corridas não foi definida por legado familiar. A família de Ayrton não era famosa no automobilismo. Eles eram empresários em São Paulo, Brasil. A história de Ayrton não é sobre troféus de corrida desde cedo. É sobre um garoto que amava carros mais do que tudo. Ayrton nasceu em 21 de março de 1960 como o filho do meio da família, o que significava que ele precisava encontrar maneiras de se destacar. Desde muito jovem, Ayrton amava tudo o que se movia sobre rodas. Ele não tinha pistas de corrida ou equipamentos, mas brincava com brinquedos e karts com a ajuda do pai. Seu pai, empresário bem-sucedido, percebeu o quanto Ayrton amava carros e, aos 4 anos, fez um kart para ele. Não era nada sofisticado, mas para Ayrton era perfeito. Ele dirigia no grande quintal da família, fingindo participar de corridas. Para Ayrton, ali tudo começou. E logo, a paixão pelas rodas faria dele um dos esportistas mais famosos do mundo. Na infância, Ayrton era como qualquer outra criança. Ele ia à escola, praticava esportes e saía com os amigos. Ele não era o melhor aluno, mas era determinado e um pouco teimoso, características que depois o ajudaram nas corridas. Sua fascinação por carros crescia junto com ele. Na adolescência, a família de Ayrton percebeu seu interesse por corridas competitivas. Ficou claro que Ayrton precisava de mais do que uma pista no quintal para realizar seus sonhos. Quando tinha 13 anos, seu pai decidiu que era hora de colocá-lo em um ambiente de corrida mais estruturado. Ele comprou o primeiro kart de verdade para Ayrton. Esse kart não era comum, foi feito para competição e marcou o início de Ayrton nas corridas profissionais. Ayrton começou a competir em campeonatos locais de kart. O kart costuma ser o primeiro passo na carreira de um piloto, e para Ayrton também foi assim. Ele não só participava, estava lá para vencer. Sua dedicação em entender a mecânica do seu kart, combinada com sua habilidade natural ao volante, fez com que ele se destacasse mesmo ainda jovem. O kartismo ensinou mais do que dirigir para Ayrton. Ele aprendeu sobre a dinâmica das corridas competitivas, incluindo a importância da precisão, do momento certo e da estratégia. Ele passava horas praticando e estudando outros pilotos, aprendendo com suas técnicas e seus erros. As primeiras corridas de Ayrton foram difíceis, mesmo com seu talento. O automobilismo é um esporte difícil, onde um pequeno erro pode custar a corrida.
Mas Ayrton era resiliente e analisava cada prova para entender os erros e como melhorar. Essa atenção aos detalhes virou marca do seu estilo de pilotagem. Senna venceu o Campeonato Sul-Americano de kart em 1977. Ele competiu no Campeonato Mundial de Kart todos os anos, de 1978 a 1982, ficando em segundo lugar em 1979 e 1980. Aos 17 anos, Ayrton já havia vencido vários campeonatos de kart no Brasil. Seu sucesso nas pistas logo evidenciou seu potencial para ir além dos eventos nacionais de kart. Ayrton começou a sonhar em correr na distante Europa, onde a competição era mais difícil e as oportunidades eram maiores. Com o apoio da família, Ayrton decidiu se mudar para a Europa, um passo importante que exigiu deixar familiares e amigos. Em 1981, ele se mudou para a Inglaterra com a esposa, buscando prosperar no centro do automobilismo. Essa mudança foi um salto no escuro. Ayrton estava entrando em um mundo onde não era conhecido, onde teria que provar seu valor mais uma vez. Na Inglaterra, Ayrton entrou para a equipe de corrida Van Diemen, que na época era liderada pelo chefe da Fórmula Ford, Ralph Firman. Para competir na Fórmula Ford 1600, uma categoria de entrada popular para muitos futuros pilotos de Fórmula 1. Adaptar-se à vida na Inglaterra foi difícil. O clima, a comida e o idioma eram todos novos para ele, mas seu foco continuava sendo as corridas. O talento de Ayrton logo se destacou. Ele venceu o campeonato em sua primeira temporada e rapidamente ficou conhecido nas pistas como um potencial futuro piloto de F1. Sua jornada de um jovem garoto em São Paulo até se tornar um campeão na Inglaterra marcou apenas o começo do que seria uma carreira ilustre no automobilismo. Foi uma carreira que quase acabou antes de começar. No fim de 1981, ao terminar sua primeira temporada de corridas, Ayrton passou por um momento decisivo que poderia ter encerrado precocemente sua trajetória no automobilismo. A pressão aumentava de vários lados. Sua esposa, insatisfeita com a vida no exterior e com saudades do Brasil, e sua família, que imaginava Ayrton assumindo um papel importante nos negócios da família em casa. Dividido entre as expectativas da família e suas próprias ambições nas corridas, Senna se viu em um momento decisivo. Sentindo o peso dessas pressões, Senna voltou ao Brasil após a temporada de corridas. Mas de volta ao Brasil, durante o inverno de 1981, Senna estava profundamente infeliz. Trabalhar nos negócios da família não o satisfazia como as corridas. Ele sentia falta da adrenalina das provas e da satisfação de melhorar a cada competição. Mesmo com o conforto e segurança dos negócios da família, Senna sabia que sua paixão era correr nas pistas da Europa. Após meses de reflexão, e apesar da resistência significativa de sua família e das constantes tensões no casamento, Senna tomou uma decisão crucial. Em fevereiro de 1982, ele decidiu voltar para a Europa para continuar correndo, uma decisão que acabou levando ao fim de seu casamento. Essa decisão marcou um momento decisivo na vida de Senna, destacando seu total comprometimento com o automobilismo, um compromisso que o faria perder quase tudo em busca de seus sonhos, e um compromisso que acabaria levando-o a um fim assustador. Em 1984, Senna fez sua estreia na Fórmula 1 com a equipe Toleman. Não era a equipe mais competitiva do grid, mas o brilho de Senna não podia ser ofuscado. Sua primeira temporada teve resultados notáveis, mas o Grande Prêmio de Mônaco de 1984, sob forte chuva, destacou seu potencial. Em condições traiçoeiras, Senna largou em 13º, mas cortou o pelotão para terminar em segundo. Muitos acreditam que ele teria vencido se a corrida não tivesse sido interrompida prematuramente devido ao piora do tempo. No mundo de alta octanagem da Fórmula 1, a corrida contra o tempo e os adversários é implacável, marcada por precisão, habilidade e pura velocidade. Em cada corrida, Ayrton geralmente completava um número fixo de voltas e durava cerca de 90 minutos.
Ele não podia cortar caminho nem sair da pista ou corria risco de penalização. Suas mãos e pés trabalham sem parar para controlar a direção, a frenagem e a aceleração do carro. Tudo isso enquanto troca de marchas até 50 vezes por volta. Para terminar cada corrida e ser elegível para pontos, Ayrton não só precisava completar a prova, mas também terminar entre os 10 primeiros. A Fórmula 1 testou a habilidade de Ayrton Senna de manter o controle sobre um carro de corrida finamente ajustado a velocidades superiores a 320 km por hora. Navegando por circuitos complexos com curvas, mudanças de direção e ondulações exigindo máxima concentração e resistência física. O relógio só para quando a bandeira quadriculada é agitada, marcando o fim de uma corrida em que cada milésimo conta. Reconhecido como um dos melhores pilotos do mundo, Senna seguia rumo ao status de lenda na Fórmula 1, especialmente após sua brilhante temporada de afirmação. Desde o início e ao longo de sua carreira, Senna era conhecido por sua capacidade de oferecer insights técnicos detalhados sobre o desempenho do carro e as condições da pista, habilidades que antecederam o uso generalizado da telemetria na Fórmula 1. Essa acuidade técnica veio à tona pela primeira vez durante um incidente memorável no Grande Prêmio de Dallas, como recordado por Pat Symonds, primeiro engenheiro de corrida de Fórmula 1 de Senna. O carro estava competitivo, então esperávamos uma boa corrida, mas Ayrton rodou no início. Depois, ele recuperou posições com eficiência e esperávamos um bom resultado. Mas ele bateu no muro, danificou a roda traseira e o eixo de transmissão e abandonou a corrida, o que foi uma pena. O mais significativo foi que, ao voltar aos boxes, ele me contou o ocorrido e disse: "Tenho certeza de que o muro se moveu." Apesar de já ter ouvido todas as desculpas possíveis de pilotos, essa realmente era nova para mim. Mas Ayrton sendo Ayrton, com sua incrível autoconfiança, aquela convicção absoluta. Ele então me convenceu a ir com ele depois da corrida, para dar uma olhada no lugar onde ele tinha batido. E ele estava absolutamente certo, o que era impressionante. Como Dallas era um circuito de rua, a pista tinha blocos de concreto, e pelas marcas de pneu, vimos que alguém bateu na ponta de um bloco, fazendo-o girar um pouco. Assim, a borda do bloco ficou sobressaindo alguns milímetros. E ele estava dirigindo com tanta precisão que esses poucos milímetros eram a diferença entre bater no muro e não bater no muro. Embora eu tenha ficado, a princípio, irritado por termos abandonado a corrida por um erro do piloto, quando vi o que aconteceu, quando vi como ele estava dirigindo, isso aumentou muito o meu respeito pelo cara. Naquela temporada, Senna garantiu mais pódios nos grandes prêmios da Grã-Bretanha e de Portugal, terminando em 9º no campeonato de pilotos com 13 pontos. Ainda assim, sua temporada teve controvérsias. Senna enfrentou suspensão do Grande Prêmio da Itália após iniciar negociações com a Lotus para a temporada de 1985, sem informar sua equipe na época, a Tyrrell. Sua mudança para a Lotus em 1985 lhe proporcionou um carro mais competitivo, e ele aproveitou isso ao vencer seu primeiro Grande Prêmio em Portugal, sob condições que estavam longe do ideal. Seu domínio em pista molhada virou marca registrada. Ele rendeu o apelido de Homem da Chuva entre fãs e comentaristas. Outro momento marcante veio na temporada de 1988, sua primeira com a equipe McLaren. Ao lado do rival Alain Prost, Senna demonstrou seu desejo incansável de ultrapassar os limites, tanto dele mesmo quanto do esporte. Naquele ano, ele ganhou 8 das 16 corridas e conquistou seu primeiro título mundial. A rivalidade com Prost se tornou uma das mais famosas do esporte, impulsionando-o a patamares ainda maiores. Uma das corridas mais memoráveis de Senna foi o GP da Europa, de 1993, em Donington Park, onde ele fez uma das melhores primeiras voltas da história da Fórmula 1. Largando em quarto na pista molhada, ele ultrapassou vários carros e assumiu a liderança antes do fim da primeira volta, mostrando novamente ser o rei da chuva.
Como Senna disse, não dá para ultrapassar 15 carros no seco, mas é possível na chuva. Mal sabia ele que as habilidades que o tornaram uma força formidável nas pistas logo seriam ofuscadas pelos acontecimentos de um fim de semana trágico. Quando a Fórmula 1 chegou a Imola para o GP de San Marino, de 1994, uma nuvem escura pairava sobre o que seria apenas mais um fim de semana de corrida. Esse fim de semana não só testaria suas capacidades lendárias, mas também deixaria uma marca indelével no esporte que ele amava e nele mesmo. A temporada de 1994 da Fórmula 1 é considerada um divisor de águas na história da F1. Tragédia, acusações de trapaça, intenso escrutínio da mídia, você pode imaginar. De todos os pontos de vista, 1994 foi um ponto de virada dramático na história da Fórmula 1 e a controvérsia começou logo no topo. Na temporada de Fórmula 1 de 1993 e anos anteriores, os pilotos contavam com tecnologias de auxílio ao piloto que melhoravam significativamente seu desempenho nas pistas. Mas em 1994, as autoridades finalmente decidiram acabar com isso. Grandes mudanças nas regras foram implementadas, proibindo assistências eletrônicas sofisticadas ao piloto, como suspensão ativa, freios ABS, controle de tração e controle de largada. Essas assistências tornaram-se comuns no auge do automobilismo, melhorando o desempenho dos pilotos e o controle dos veículos. A falta dessas assistências trouxe de volta uma corrida mais pura, baseada na habilidade do piloto e no acerto mecânico. Bom para o esporte, talvez, mas essas mudanças fizeram os carros ficarem bem mais difíceis de controlar em alta velocidade, principalmente nas curvas desafiadoras de circuitos como o Imola. Pilotos e equipes estavam compreensivelmente nervosos. Isso significava que seus carros não eram apenas mais difíceis de controlar, mas também mais imprevisíveis. A ênfase na aderência mecânica e nos comandos do piloto elevou preocupações de segurança pela alta velocidade da Fórmula 1. Na chegada ao Grande Prêmio de San Marino, o paddock estava tenso e apreensivo. O circuito de Imola, famoso pelas curvas rápidas e traçado desafiador, foi um dos primeiros testes dos pilotos e máquinas com os novos regulamentos. As discussões nos boxes e entre as equipes frequentemente giravam em torno da adequação dos carros nessas condições simplificadas e se o esporte havia sacrificado a segurança em busca do espetáculo. Todos se prepararam para o que rapidamente se tornava um dos fins de semana mais dramáticos e importantes da história da Fórmula 1. Para aumentar a tensão, os dias anteriores foram marcados por muito drama. O fim de semana tenso começou nas sessões de treinos de sexta, quando Rubens Barrichello, estrela em ascensão e protegido de Ayrton Senna, sofreu um acidente assustador. Ao se aproximar da chicane, da variante Bassa, o Jordan de Barrichello perdeu o controle em alta velocidade. O carro bateu forte em uma zebra e foi lançado para o alto. Ele capotou antes de atingir forte as barreiras de pneus. O impacto absorveu parte da força da batida, mas deixou o carro destruído e o cockpit exposto. Quando a equipe médica correu para o local, encontrou milagrosamente Barrichello consciente e, apesar dos ferimentos, com o nariz quebrado e o braço fraturado, vivo e fora de perigo. A vida dele não estava em perigo. Senna, ao ver as imagens do acidente, foi imediatamente ao centro médico. Ele sentiu grande alívio ao ver Barrichello vivo, mas o incidente e a quase perda de seu protegido o abalaram muito. A atmosfera de mau presságio aumentou no sábado na sessão de classificação, quando a tragédia ocorreu novamente. O austríaco Roland Ratzenberger, o novato austríaco Roland Ratzenberger, forçando ao máximo para se destacar em apenas sua terceira participação na Fórmula 1, sofreu um acidente fatal que impactou a comunidade automobilística por anos. Ratzenberger estava em uma volta rápida, entrando na curva de alta velocidade Villeneuve, quando a asa dianteira de seu Syntec, danificada na volta anterior, quebrou. A perda de downforce foi instantânea e catastrófica. O carro dele, incapaz de fazer a curva,
seguiu reto para fora da pista a quase 190 milhas por hora, colidindo com um muro de concreto. O impacto foi devastador e o carro foi destruído na violenta colisão com a barreira. Senna, ao se preparar para sua volta de classificação, foi imediatamente avisado do acidente. Atônito, ele abandonou seu carro no pit lane e foi até o local do acidente. Uma expressão sombria em seu rosto. No centro médico, ele presenciou as consequências do impacto em alta velocidade. A perda de Ratzenberger, um colega e competidor no sentido mais puro, o afetou visivelmente. Senna foi visto com lágrimas nos olhos, uma rara fissura em seu comportamento normalmente calmo, refletindo a dura realidade dos riscos que enfrentavam. Senna teria passado aquela noite, sua última na Terra, em uma conversa profunda com pessoas próximas, refletindo sobre os perigos do esporte. Ayrton Senna tinha muitos motivos para se preocupar. Ele havia acabado de encerrar sua longa parceria com a McLaren, uma equipe com engenheiros que ele conhecia e confiava e com a qual conquistou 3 títulos mundiais de pilotos, para se juntar à Williams, outro grande concorrente da F1 com o Williams FW16. Essa nova parceria prometia mais, pelo menos no papel, tanto em patrocínios quanto em bônus, mas o experiente piloto de F1 não estava à vontade. Na estreia pela sua nova equipe, durante os tradicionais testes de pré-temporada, Senna disse: "Tenho um sentimento muito negativo sobre pilotar o carro e levá-lo ao limite, e coisas assim. Não tive nenhuma volta ou saída em que me sentisse confortável ou confiante. Estou desconfortável no carro, tudo parece errado. Mudamos o banco e o volante, mas mesmo assim eu já estava pedindo mais espaço. Voltando à época em que corremos em Estoril em setembro passado, parece muito mais difícil. Isso se deve à falta de assistências eletrônicas e ao fato de o carro ter características nas quais ainda não confio totalmente. Isso te deixa bem mais tenso e estressado." Os problemas seguiram quando a temporada começou. Senna teve o pior início de temporada de Fórmula 1 da carreira, sem terminar ou marcar pontos nas 2 primeiras corridas, mesmo tendo liderado ambas. E assim, desanimado e inquieto, Senna chegou a Imola, buscando mudar sua sorte. Mal sabia ele que o destino tinha planos muito mais sombrios para ele. Era 1º de maio de 1994, naquele dia fatídico de corrida, enquanto os motores roncavam sob o sol de Imola, o ar estava carregado de expectativa e uma tensão inquietante. Ayrton Senna, sempre o exemplo de foco e precisão, estava alinhado na pole position, com os olhos fixos no horizonte, talvez com a mente revivendo as tragédias anteriores daquele fim de semana. No carro, havia uma bandeira da Áustria, que ele planejava erguer após vencer, em homenagem à perda do amigo Roland naquele fim de semana. A luz verde acendeu, as bandeiras foram agitadas e a potência das máquinas de corrida de elite do planeta foi liberada. Senna avançou imediatamente, seu Williams FW16 cortando o ar gelado com o rugido de uma fera despertada. Pouco após o início da corrida, o caos se instalou. Um dos pilotos, o Benetton de Joe Lehto, ficou parado no grid de largada, uma âncora imóvel em um mar de velocidade. A correria para evitá-lo foi imediata e frenética. Pedro Lamy, vindo de trás em um Lotus, não conseguiu desviar a tempo e colidiu violentamente com o carro parado de Lehto. Destroços dos veículos destruídos voaram como estilhaços, espalhando-se pela pista e arquibancadas. Em meio ao caos, os próprios espectadores foram atingidos por destroços voadores. A entrada do carro de segurança reduziu drasticamente o ritmo, contrastando com a velocidade movida à adrenalina da Fórmula 1. O modesto carro de segurança Opel Vectra liderava o pelotão, mas sua baixa velocidade foi um problema crítico. O ritmo lento fez os pneus de alta performance esfriarem e perderem pressão, cenário perigoso para veículos feitos para alta velocidade. Senna, sempre atento e intensamente focado, percebeu o problema imediatamente. Ele gesticulou para o motorista do carro de segurança acelerar. Seus gestos eram visíveis ao público,
uma expressão silenciosa, mas intensa de urgência e frustração. Quando a corrida recomeçou na sexta volta, Senna agiu imediatamente. Ele acelerou forte, seu carro reagindo como um animal libertado, reassumindo a liderança e impondo ritmo intenso para recuperar temperatura e pressão ideais dos pneus. Mas quando se aproximava da infame curva Tamburello, na sétima volta, uma curva conhecida por ser exigente e implacável, o desastre aconteceu. Seu carro, talvez ainda comprometido pelos problemas de ritmo anteriores ou por uma falha mecânica oculta, não conseguiu contornar a curva. Em vez disso, ele seguiu reto fora da linha de corrida a uma velocidade assustadora de aproximadamente 307 km por hora. Ayrton Senna tentou controlar, mas nem mesmo um dos melhores pilotos do mundo conseguiu evitar o que estava por vir. Em questão de segundos, colidiu com um muro de contenção de concreto a uma velocidade estimada de 233 km por hora. O impacto em alta velocidade foi devastador, causando pânico no circuito e entre os espectadores. As equipes médicas correram ao local com esperança desesperada, lutando freneticamente contra o relógio do destino. Eles retiraram Senna dos destroços. Seu carro era um testemunho da violência do acidente. Ayrton Senna ainda estava vivo e, enquanto a equipe médica tentava salvá-lo, começaram as perguntas. O que fez o piloto de classe mundial perder o controle do carro? Afinal, era um dia claro e Senna estava em sua sétima volta na liderança, sem carros ao seu redor. Em julgamento posterior, promotores italianos responsabilizaram o grupo Williams por uma coluna de direção defeituosa que quebrou e deixou o carro incontrolável segundos antes do impacto. Williams afirmou que a coluna de direção quebrou após o acidente e que outros fatores causaram o acidente. Damon Hill, companheiro de equipe de Senna e campeão mundial, achava que o erro do piloto causou a saída do veículo da pista. Michael Schumacher, que estava logo atrás de Senna, em Imola, disse que Senna parecia nervoso desde a primeira volta e que seu carro pulou e balançou em uma ondulação, levando à curva fatal. Mas, fosse uma falha mecânica, erro do piloto ou uma circunstância imprevista, Ayrton Senna estava lutando por sua vida. A telemetria revelou depois que Senna freou por 2 segundos antes de atingir o muro de concreto. Ao retirá-lo do carro, ficou clara a gravidade de seu estado. Ele havia perdido quase 90% de sua força vital. Segundo relatos, uma peça presa à roda dianteira direita penetrou em seu capacete e fez uma grande marca em sua testa. Além disso, um pedaço irregular do conjunto do montante parecia ter perfurado a viseira do capacete acima do olho direito. Ele sofreu múltiplos ferimentos graves, incluindo fraturas no crânio, lesões cerebrais e uma artéria temporal rompida. Devido ao grave quadro neurológico, a equipe médica fez uma traqueotomia de emergência na pista antes do traslado de helicóptero ao hospital. Angelo Orsi, amigo de Ayrton Senna e editor de fotografia da Auto Sprint, tirou fotos do piloto, sendo atendido na pista por equipes médicas. Por respeito, essas fotos nunca foram divulgadas oficialmente. Por 2 horas e meia, a equipe médica tentou salvá-lo, mas, como relatado depois na pista, o impacto no muro danificou seu tronco cerebral, deixando-o inativo. Ayrton Senna faleceu tragicamente, seus momentos finais em seu cockpit, lutando pelo campeonato no esporte ao qual ele havia dedicado tudo. Em um esporte onde tragédias eram comuns, mas fatalidades eram raras, as consequências imediatas do trágico acidente de Ayrton Senna deixaram o mundo da Fórmula 1 e o esporte em geral em um profundo estado de choque e luto. Senna foi mais que uma figura do automobilismo. Era herói nacional no Brasil e querido internacionalmente. O mundo da Fórmula 1 reagiu com luto e renovada determinação para melhorar a segurança no esporte. A própria natureza do acidente de Senna, ocorrido apesar dos altos padrões de segurança já existentes, serviu como um lembrete contundente dos riscos inerentes às corridas em alta velocidade.
Isso resultou em mudanças imediatas nos protocolos e na reavaliação das medidas de segurança em autódromos ao redor do mundo. Nas semanas que se seguiram à tragédia, diversos circuitos de Grande Prêmio fizeram mudanças para aumentar a segurança dos pilotos. Incluiu alterações nos traçados para reduzir curvas rápidas e instalação de barreiras mais avançadas para melhor absorção de impactos. A FIA, órgão regulador da Fórmula 1, também implementou várias medidas de segurança de curto prazo e iniciou uma revisão abrangente dos padrões de segurança, levando a mudanças regulatórias mais significativas nos anos seguintes. A morte de Senna foi um dos maiores catalisadores do foco em segurança na história da Fórmula 1. O acidente dele e a morte de Roland Ratzenberger no mesmo fim de semana marcaram um ponto de virada que levou a uma ampla reforma na segurança do esporte. Isso envolveu a introdução do HANS, dispositivo de proteção para a cabeça e pescoço, padrões mais rígidos de testes de colisão e várias mudanças no design dos carros e nas normas de segurança das pistas, tudo visando proteger melhor os pilotos. O trágico fim de semana em Imola motivou a reativação da Associação de Pilotos de Grande Prêmio, que estava inativa na época. Essa organização, liderada pelos pilotos, focava em melhorar os padrões de segurança e garantir que as opiniões dos pilotos fossem ouvidas nas discussões sobre as condições das corridas e tecnologias de segurança. Nas décadas que se seguiram ao seu trágico acidente, o legado de Ayrton Senna continua a inspirar e moldar o mundo da Fórmula 1. Sua dedicação e habilidade o destacaram como um dos maiores pilotos de todos os tempos e um catalisador de avanços em segurança no esporte. Cada nova medida de segurança, cada vida salva durante um acidente potencialmente catastrófico, cada jovem piloto que entra na Fórmula 1 com sonhos de grandeza carrega um pedaço do legado de Senna.